A paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia dos nossos estudos bíblicos, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o nosso propósito aqui, trazer estudos bíblicos, comentários bíblicos acerca da palavra de Deus. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração é de instruir, de compartilhar e de construir uma relação de comunhão com a palavra de Deus esse ano através das redes. Então, durante todos os dias desse ano, nós temos aqui colocado vídeos e alguns dias até lives falando a respeito da palavra de Deus. Todos os dias aqui nós lemos 3 capítulos, alguns dias específicos nós lemos 4 capítulos da Bíblia e comentando, trazendo comentários, trazendo ensinos, alguns detalhes específicos que não estão na palavra, alguns contextos específicos para poder ministrar a vida de vocês a respeito da palavra. Amém? Hoje nós vamos então, no último dia desse mês, estamos terminando o primeiro mês do ano e cada dia trazendo um estudo da palavra eu fico muito feliz. Eu sinto que Deus tem, eu vejo também, né, o quanto Deus já tem se manifestado em muitas vidas, principalmente na minha. Eu vejo o quanto Deus tem falado, eu vejo o quanto Deus tem movido o sobrenatural sobre cada um de nós que tem participado desse propósito. Se você está chegando agora, se por algum motivo você vai ver esse vídeo aí passando na tua rede social, se por algum motivo você vai ver esse vídeo aí, vai receber de alguém o link desse vídeo, seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho aqui nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no próprio canal do YouTube aí, Michel Costa com Amor de Cristo, todos os vídeos desde o início desse propósito. Não fica de fora, vai lá, pega esses vídeos, cara, comece a estudar a tua Bíblia. Nós estamos no começo do ano, existe muito de Deus a ser liberado, existe muito de Deus a ser marcado em nós através do estudo da palavra. Amém? Sem mais enrolações, eu quero orar por um breve minuto aqui para que nós possamos ter os nossos corações e o nosso intelecto aberto aqui, disponível para que venha o agir do Senhor. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque um mês está se completando, um mês desse propósito que nasceu antes no teu coração, Pai, e que eu me alegro pelo privilégio de ser parte daquilo que é os teus planos para essa terra, parte do que é os teus planos para essa geração, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu reconheço, Pai, que em mim, Pai, ou por mim mesmo, não tem nada que eu possa entregar a Ti, que eu reconheço, Pai, que não há nada que eu poderia fazer ao Senhor, não há nada que eu poderia entregar ao Senhor, a qual o Senhor não tivesse, a qual o Senhor já não tivesse recebido antes. Eu reconheço, Senhor, que sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, Pai, eu nem aqui estaria. Por isso eu te agradeço, Senhor, e te engrandeço, te louvo, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra transforma as vidas, Pai, e é isso que eu quero te pedir nesse momento. Espírito Santo, usa a minha vida como um canal de poder, usa a minha vida como um canal, como um fluir da Tua glória, ó Pai. Eu te peço, Senhor, toma, Senhor, a minha boca, Pai, toma a minha palavra. Senhor, coloca sobre a minha boca as Tuas palavras, coloca sobre a minha mente, Senhor, as Tuas palavras. Eu levo cativo a Jesus Cristo a minha mente nessa hora, para que venha, Senhor, um espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, ó Pai, para que venha sobre nós, sobre todos aqueles que vão passar a ter algum tipo de contato sobre esse vídeo, ó Deus. Venha com espírito ensinável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus é muito bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Eu não consigo entender e jamais conseguiria explicar o que é o amor de Deus, o que é essa graça, o que é esse amor que nos envolve, o que é essa bênção de caminhar segundo as instruções e o amor do Senhor. Um amor que nos constrange, um amor que nos inspira, um amor que nos sacode, que nos agita a avançar. Um amor que nos agita a sacrificar aquilo que nós temos de mais precioso. E o livro de Levítico tem nos ensinado princípios a respeito de sacrifícios. O livro de Levítico tem nos ensinado princípios
sobre como nos santificar, sobre como nos purificar, sobre como reconhecer o nosso pecado e, acima de tudo, consertar as nossas relações com Deus. Muito maior do que reconhecer o nosso pecado, que já é um ato gigantesco aí de humildade, de reconhecimento da glória de Deus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós automaticamente entendemos que houve ali uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele não tem parte alguma com o pecado. Deus é santo, Deus é puro, e ele não compartilha, ele não consegue ter, ele não participa de nenhuma maneira dos nossos pecados. Então o livro de Levítico tem nos ensinado como nos santificar, como nos posicionar, como realinhar, como reconstruir esse relacionamento com Deus quando o pecado acontece. Então nós temos dois princípios aqui. O primeiro, que ele tem falado desde os primeiros capítulos, fala sobre o holocausto, ou seja, um sacrifício por reconhecimento do nosso pecado, um sacrifício por manifestar ali o nosso pecado, reparar os nossos erros, reparar os danos do pecado que nós cometemos. O outro princípio fala acerca da reconciliação desse pecado. Então há dois princípios de sacrifícios aqui. Nós primeiro reconhecemos as nossas falhas, consertamos e depois nós nos reaproximamos de Deus. Terminou ontem também falando algo muito importante, falando a respeito do fogo do Senhor, a respeito do fogo que foi erguido, que foi lançado sobre o altar. Vale lembrar que quando eles terminam de construir o tabernáculo, a glória de Deus desce, vem junto ali uma nuvem, a nuvem de glória de Deus vem, para sobre o tabernáculo, o povo o adora, o povo se prostra diante de toda aquela manifestação de Deus, mas também tem um fogo que vem do céu, um fogo de Deus vem também naquela manifestação e acende o altar de sacrifícios. Deus, no capítulo de ontem, no livro de Levítico, nos mostrou, nos inspirou de que o fogo dessa adoração, o fogo desse relacionamento, o fogo desse sacrifício, o fogo dessa adoração, ele não deve jamais cessar, ele jamais deve apagar. É um fogo que nunca, em hipótese alguma, deve ceder, deve diminuir, deve apagar. E esse fogo, curiosamente, ele não é mais aceso por Deus. Ele foi aceso por Deus, mas ele é mantido por nós, perdão. Esse fogo ele é aceso por Deus e ele é mantido por nós. Então nós devemos o adorar. E ler a sua palavra, meditar na sua palavra, é também uma das principais formas de adoração a Deus. Uma vez que quanto mais eu o conheço, quanto mais eu tenho participação, quanto mais eu tenho entendimento de quem ele é, mais eu tenho então conhecimento dos seus princípios, mais eu tenho conhecimento e mais eu adoro de maneira verdadeira. Então hoje nós vamos entrar então no livro de Levítico, nos capítulos 8 ao versículo 10. Tomando um pouquinho a mais de água, porque acabei aí no fim de semana me empolgando com o título do meu time e a minha voz ficou um pouco debilitada. Mas vamos entrando aqui na palavra então, que é o que realmente interessa. Levítico capítulo 8, nós vamos ver então a respeito da ordenação de Arão. Arão, que já foi escolhido por Deus desde quando Deus chama Moisés, e Moisés começa a reconhecer as suas limitações. Deus escolhe Arão para ser ali um companheiro, alguém que vai ser um braço direito para Moisés. Deus o ordena, Deus o separa para o sacerdócio. Deus separa Arão e a sua tribo, ou seja, a tribo de Levi, para exercer esse papel perante os filhos do Senhor. Então Arão vai ser essa figura de sacerdócio. Arão, ele liderou o povo de Israel no episódio da idolatria do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Vamos lembrar aqui dos fatos? Arão, quando Moisés estava lá no monte, quando Moisés sobe ao monte para ter esse encontro com Deus, o povo fica e Moisés ordena que Arão ele continue conduzindo o povo, ou seja, na ausência de Moisés, Arão era ali a autoridade responsável pelo povo, a autoridade responsável por cuidar desse povo. E o que ele faz naquele momento?
Quando passam ali muitos dias, Moisés não disse quanto tempo ficaria na presença de Deus. Moisés não sabia também. E ali Deus estabeleceu uma reunião ali, um congresso, só Deus e Moisés ali, Josué um pouquinho mais perto ali, vendo ali o que estava pegando, mas também não tinha acesso a essa presença maravilhosa e completa como Moisés teve. Arão, sem saber de nada disso, viu o povo ali durante esses 40 dias se perdendo. Imagino eu ali que por volta do 20º dia, quando ele já não tinha mais ciência do que estava acontecendo, ele já não tinha mais tanta direção ali do que estava acontecendo, ele conduz o povo a fazer um bezerro de ouro, ou seja, uma idolatria que fazia menção a outros deuses, a deuses que Deus já reprovava, fazendo menção ali aos costumes de povos que o próprio Senhor abominava. Então Arão foi o sacerdote que conduziu o povo a esse erro. E agora Deus está mostrando aqui princípios de restituição, princípios de perdão, de misericórdia. Por quê? Mesmo cometendo todos esses erros, mesmo conduzindo o povo a esse erro terrível, o Senhor ainda assim trazia uma promessa sobre Arão e Deus cumpre, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. O pecado ele faz muito mais efeito em nós do que em Deus, porque, cara, quando nós pecamos, nós nos afastamos dele, nós rompemos com o propósito, nós rompemos com o que Deus tem de mais especial para nós. Embora a gente não sinta isso ali de imediato, embora para muitas pessoas esse efeito do pecado, esse efeito da separação com Deus não faça efeito imediato, você vai perceber que ao longo da sua caminhada, os efeitos disso vão fazer aí grandes estragos na tua vida. Então cuidado porque quando o pecado bate a porta, ele sempre parece muito atraente, ele sempre parece muito, ele parece não ser mal algum. O pecado geralmente vem disfarçado de algo que nós temos vontade, de algo que nosso coração deseja, de algo que o nosso físico deseja. O povo desejava uma adoração, e o povo tinha o conceito de adorar a deuses daquela forma. Então, automaticamente, na mente deles, por mais que eles já tivessem recebido direções de que não deveriam adorar outros deuses, que somente ao teu Deus adorará, e que somente havia um Senhor, aquele que os libertou da escravidão, aquele que fez o mar se abrir para que eles passassem, mesmo assim, o conceito de adoração que eles tinham era baseado em imagens, era baseado em idolatria. Então, eles erraram. E o que acontece? Deus ele dá uma segunda chance para Arão. Assim como ele deu para mim, assim como ele deu para você que me assiste, Deus deu uma segunda chance para esse homem porque tinha um propósito sobre a vida dele. Deus dá inúmeras chances a você porque existem propósitos sobre a tua vida. E Deus não deseja, Deus ele quer que os propósitos se cumpram na tua vida. Ainda que você continue caminhando errante, ainda que você continue insistindo no erro, ainda que você continue insistindo em rastejar, Deus quer te ver de pé. Deus quer te colocar de pé. E a forma que Ele faz para que isso aconteça é te dando novas chances, é te dando oportunidade de se levantar. Então, o ministério de Arão, ele afetaria a todos os israelitas. Arão aqui ele vai começar a fazer expiação dos pecados dele, ele vai começar a lavar a comunidade, ele vai restabelecer a comunhão com Deus. As vestes dos sumos sacerdotes, ou seja, as vestes que Arão usou, elas foram prescritas pelo Senhor, ou seja, o Senhor ele separou algo especial, algo que o separasse. Nós vimos isso desde lá de Êxodo, capítulo 28, Deus ele dá instruções para que ele tenha vestes separadas, diferentes de todos os outros sacerdotes. Ele foi ungido com o melhor azeite, ele foi ungido com as melhores especiarias. Moisés o unge com óleo, com azeite, mirra, canela, azeite da melhor especiarias ali que ele tinha. E a palavra diz, versículo 2: traga Arão e seus filhos suas vestes, óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o resto dos pães sem fermento. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Aqui é um outro detalhe interessante. Reunir toda a comunidade na tenda do encontro simbolizava aqui que essa ordenação dos sacerdotes ela era importantíssima, ela era muito importante, a ponto de que toda a congregação ela devia ser testemunha disso.
há algumas funções, há algumas ordenações que nós vamos ver que elas acontecem ali no ambiente interno do templo, no ambiente interno ali restrito aos sacerdotes mesmos. Ou seja, lugares aonde o povo não tinha acesso. O máximo de acesso que o povo tinha aqui era a tenda do encontro, e a tenda do encontro ela ficava na parte de fora do tabernáculo. Vale lembrar que quando Deus perdoa esse povo, quando Deus ele fala para Moisés, vai lá, tal, vou perdoar, vamos recomeçar tudo isso, Moisés, como um ato ali como um ato profético ali de que Deus estava separando o sacerdócio do povo, ele leva a tenda do encontro para a parte de fora do tabernáculo. Então o sacerdócio passou a viver num lugar, passou a ter acesso a um lugar, e o tabernáculo, a tenda do encontro, o lugar onde o povo tinha acesso à liderança, a Moisés e aos seus líderes, passou a ficar num lugar diferente. Então, para essa ordenação acontecer, o povo vai até a tenda do encontro, ali onde eles sempre ficavam, era o lugar mais próximo que eles tinham ali do tabernáculo, e eles começam a ver então que Arão é levado para lá, ele vai ser ungido ali. Então, na posição, no versículo 6, eles vão continuar fazendo, vai dizer aqui que Moisés começa a dar instruções, falando que ele está fazendo o que o Senhor ordenou. E levou Arão, os seus filhos à frente, também mandou banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto, o manto, pôs sobre ele o colete sacerdotal, depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também sobre ele o peitoral, pôs o urim, o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Alguns princípios aqui. No versículo 6, ele diz aqui que ele foi banhar-se com água. Isso aqui faz uma menção à purificação humana. Tá? Ele faz menção aqui, uma menção a uma purificação, tanto humana, mas também espiritual. Ou seja, eu me apresento limpo, eu me purifico, eu me limpo, eu me lavo para estar na presença de Deus. E espiritualmente, nós trazemos esse conceito para os nossos dias, quando nós também nos prostramos ao Senhor em adoração, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós chegamos ao Senhor de uma maneira pura, quando nós chegamos ao Senhor de uma maneira limpa, sem máscara, sem capas, quando nós chegamos diante do Senhor com a nossa realidade. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou me sentindo assim, eu estou assim assado, eu pequei nisso, Senhor, me perdoa. É uma forma de purificação, é como se você estivesse se limpando, como se estivesse, tirando, Senhor, eu estou com sujeira, eu estou sujo e eu quero estar limpo na Tua presença. E aí o Senhor, Ele sempre nos dá vestes novas. O pecado, essa menção que a gente faz aqui ao pecado, Ele traz sobre nós uma veste de imundícia, trapos de imundícia. E quando nós nos purificamos, ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa vida, quando nós abrimos e nos sujeitamos à liderança que vem de Deus, e nos nossos dias atuais, essa liderança ela é exemplificada, ela é personificada em pessoas que Deus levanta para nos conduzir, para nos ministrar, para nos ensinar, para nos impulsionar a estar cada vez mais próximo de Deus e automaticamente cumprir também o nosso propósito, nós estamos nos purificando, nós estamos nos lavando, nós estamos nos sujeitando ao governo e ao domínio do reino de Deus. Então, ele vai falando aqui sobre características que ele coloca. No versículo 8 ele fala sobre o Urim e o Tumim. Eles eram aqui objetos sagrados, usados para consultar a vontade de Deus. Nós falamos a respeito dessas preciosidades lá no livro de Êxodo ainda, na construção dessa roupa sacerdotal, Êxodo capítulo 28. O Urim e o Tumim, elas eram pedras preciosas, ficavam ali sobre o colete sacerdotal, ficavam ali ao peito desse sacerdote, trazendo ali menção que o coração dele estaria sempre ligado às decisões e às direções que Deus o dava. Muitas pessoas, nós acreditamos aqui, baseado em estudos da palavra, em revelações da palavra,
que esses objetos eles eram usados para consultar a vontade de Deus. Então, imagina aí que numa situação específica lá, eles chegavam ao Senhor, numa situação que era necessária uma intervenção sobrenatural, uma intervenção onde as leis e os princípios ali não se encaixavam perfeitamente numa decisão que eles tivessem que tomar. Eles chegavam a Deus, o sumo sacerdote chegava a Deus e o consultava, e Deus o respondia através dessa preciosidade do Urim e o Tumim. Então, possivelmente o sumo sacerdote ele fazia ali perguntas e as respostas vinham por meio dessas pedras, tá? Então olha que interessante, quantas coisas o Senhor foi dando de poder e de autoridade sobre Arão. Tudo isso estava sobre ele. Aquele homem que errou, aquele homem que conduziu o povo, a um erro, aquele homem que conduziu o povo a uma falsa adoração, agora está recebendo tanto poder e tanta honra sobre o seu propósito, sobre o seu sacerdócio, sobre o seu chamado. Então, você que está me vendo e por algum motivo aí os seus pecados e as suas acusações, as acusações dos seus pecados vieram tão forte sobre a sua mente, seu coração, que você por algum motivo não acreditou, não acredita que vai cumprir os propósitos de Deus, eu quero dizer, cara, que cai por terra isso agora. Deus está te dando uma nova chance, Deus está te chamando a se levantar, Deus está te pedindo para sacudir, limpar as suas vestes, arranca essas vestes aí de imundícia, de pecado, de lamaçal. Deus está te dando vestes novas. Deus está te dando vestes novas nesse dia. Deus está te dando vestes novas, te chamando a caminhar para um sacerdócio puro, um sacerdócio real, um sacerdócio eleito para a santidade do Senhor. Ele está te chamando para viver os propósitos. Deus está te chamando para viver restauração. Acredite, Deus é fiel. Deus está dando essa chance para cada um de nós. Deus está dando essa chance para Arão. Deus está mostrando aqui, Deus está dando honra, glórias e poderes na mão desse homem. E olha que bênção, esse capítulo aqui ele vai falando, eles vão então fazer um sacrifício, eles vão sacrificar para fazer expiação desse pecado. Dos versículos 15 ao 21, nós vamos ver aqui que as ações de Moisés, elas foram um pouco diferentes do que normalmente elas eram executadas quando se oferecia a oferta pelo pecado descrita lá no capítulo 4 do livro de Levítico. O propósito é bastante claro quando observamos a purificação e a consagração do altar no versículo 15. Olha o que diz lá no versículo 15. Moisés sacrifica um novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim consagrou para fazer propiciação por ele. Os sacerdotes, o altar e tudo que estava associado com o sistema sacrificial deveria ser puro e consagrado a Deus. De outra forma, os sacrifícios eles não expiariam os pecados de Israel. Não existia outra forma de expiação de pecados, de perdão de pecados, se não fosse por uma santificação. Você pode até se arrepender, você pode até confessar o arrependimento, você pode até confessar o pecado com os teus lábios, mas o verdadeiro arrependimento só vem com a santificação, e a santificação só vem através da visitação do Senhor, e a visitação do Senhor só vem através de sacrifícios. Não há outro meio, não há outra maneira. A visitação do Senhor só vem por intermédio de sacrifícios, existe uma escala a ser cumprida. Então, primeiro nós, muito mais do que confessarmos esse pecado com a boca, muito mais do que clamarmos esse arrependimento, proclamarmos esse arrependimento, é viver o processo. Primeiro eu sacrifico o meu eu sacrifico esse pecado, eu sacrifico essa consuficiência da carne, ou seja, essas vontades de continuar pecando, as vontades de continuar cometendo esses pecados, seja lá qual for. Eu confesso isso, eu entrego isso, eu sacrifico isso. Eu sacrifico o meu eu para que venha aí a presença do Senhor me santificar e me manter puro em condições de permanecer na presença dele. Não existe outra forma. Então Moisés aqui ele está ensinando isso. Ele precisa santificar tudo que nos envolve. Você precisa santificar a tua vida, você precisa santificar as tuas conversas, você precisa santificar os seus pensamentos, você precisa santificar a tua casa, você precisa santificar a tua rotina, você precisa santificar o seu meio de viver. Não tem outro jeito, você precisa trazer santificação sobre tudo que você faz, sobre tudo que te envolve, tá?
E aí nós vamos ver então do versículo 22 ao 29, a maneira como se deu o sacrifício do carneiro com o pão asmo se assemelhou ao rito de sacrifício pacífico que foi descrito lá em Levítico capítulo 3. Tá? A oferta de manjares registrado em Levítico 2, ou seja, é uma oferta diferente. As ofertas e os sacrifícios é que eles mudam um pouco, de cada caso para caso, eles vão mudando e é isso que o Senhor vai trazendo instrução. Tá? Contudo aqui essa cerimônia ela foi um pouco diferente, porque este aqui era o carneiro da consagração sacerdotal de Arão e seus filhos, ou seja, existia um propósito diferente, um princípio específico para que acontecesse o sacrifício de uma outra forma. Tá? É uma unção diferente, é uma unção especial, é um motivo especial e por isso o sacrifício é feito de uma maneira especial. E aí nós vamos terminar esse capítulo 8, dos versículos 23 e 24, a razão da aplicação do sangue aqui no sacrifício na orelha, no polegar e na mão, nós comentamos lá nos outros vídeos, talvez fosse para que fosse purificado, fosse de alguma forma ali especificado, talvez aplicado de uma maneira especial, a forma que ele viesse a ouvir a voz de Deus, para que ele pudesse conduzir o povo em uma adoração perfeita, uma adoração verdadeira. Então, esse sangue aqui, ele também foi colocado sobre os pontas do altar, simbolizando uma conexão entre o altar e as pessoas que ministrariam esse altar. Deus ele tem princípios específicos para cumprir, tá? Os versículos 27 a 29, Deus ele recebe uma espádua direta queimada do altar e Moisés o peito, ou seja, essas duas partes elas pertenciam aos sacerdotes. O arranjo descrito nesses versículos pode simbolizar Deus e Moisés agindo em conjunto, o papel dos sacerdotes para consagrar Arão e os seus filhos aos sacerdotes de Israel. Tá? Esse fato aqui ele sustenta a ideia de que aqueles que já foram consagrados, ou seja, aqueles que já foram santificados, eles devem ser pessoas que consagrem os outros, que os ajudem os outros a se tornar santos. A Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. Então, se a Bíblia mesmo nos fala isso, é porque é possível que eu seja santo. Não santo como Jesus, não santo como o próprio Deus, mas santo dentro da minha humanidade. Afinal de contas, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Deus me fez parecido com Ele. Deus colocou as suas características dentro de mim. Deus escolheu colocar e fazer a habitação do Espírito Santo dentro de mim. Então, cara, é completamente possível ser santo. Isso é até uma promessa de Deus, isso é um chamado de Deus a sermos santos. Muitas pessoas hoje, uma das coisas que eu mais ouço é de que não, nós não podemos ser santos, nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos errar. Sim, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas se Deus nos chama a viver a santidade, se Deus nos chama a viver como Ele é, Deus nos chama a ser como Ele é, Deus nos fez imagem e semelhança, nós não podemos aceitar essas desculpas, nós não podemos aceitar essas crenças limitantes em nossa mente, nós não podemos aceitar essas mentiras do Satanás contra as nossas vidas. Cara, nós podemos ser santos sim, e nós devemos ser santos para que outras pessoas que vêm depois de nós possam ser santificadas por nós também. Esse é o papel do sacerdote. É para isso que o Senhor nos chama, cara. Você que está aí, você precisa entender que você foi chamado a ser um sacerdote de Deus. Foi chamado a estabelecer os princípios, a lei e principalmente a santidade do Senhor. É assim que nós terminamos esse capítulo aqui. O capítulo 8 termina nos trazendo instruções e nos trazendo a revelação de que nós somos chamados a ser santos para santificar outras pessoas. E aí no capítulo 9, nós vamos ver aqui que os sacerdotes eles começam a exercer o seu ministério. Primeiro o Senhor vem, nos chama, nos capacita, nos instrui. O Senhor vem e traz sobre nós a direção e a capacitação para cumprir o chamado, para concluir o ministério. Agora, depois que vem a unção, começa realmente o trabalho. No capítulo 9, eles vão começar o trabalho. Arão, então, dos versículos 9 ao versículo 11, nós vamos ver aqui, até o versículo 11, nós vamos ver que Arão, ele não aspergiu o sangue diante do véu do santuário.
E o altar, nesse caso aqui, é o altar da oferta de holocausto, ou seja, não é o altar de incenso. Tá? Existem dois altares aqui que nós precisamos separar. Um é o altar de oferta dos holocaustos, dos sacrifícios. O outro é o altar de incenso, onde ali tinha um incensário e ali se subia algo ali, o cheiro, a presença, o próprio incenso trazia a ideia de santificação do próprio lugar, de manter o lugar ali como uma ideia de santidade, tá? Essa variação aqui do padrão, perdão, essa variação do padrão, do padrão normal da oferta pelo pecado do sumo sacerdote, ou seja, pelo pecado da liderança do povo, da igreja ali, ela se deu porque provavelmente Arão ele não havia cometido nenhum pecado que viesse a contaminar o interior do santuário. Tá? Existiam dois pecados. Deus ali ele já sabia que o próprio Arão ia pecar. Deus não contava com a perfeição dele. Deus contava com a santificação. E a santificação é um processo de permitir de se prostrar diante de Deus. Tá? Não confunda isso. Você não vai ser santo por suas próprias atitudes. Você não vai se santificar pelos seus próprios meios. Tá? Isso não existe. Isso é impossível. Agora, Deus sabia disso e baseado nisso, Deus então estabelece dois princípios. Quando os pecados de Arão falassem somente sobre a vida dele, era um princípio, era também um sacrifício específico. Agora, quando esses pecados transgredissem também a purificação do templo, aí existia, de coisas do templo, enfim, existia um outro sacrifício, num outro nível, aonde ele fosse cumprir e fosse realmente trazer restituição sobre isso. Ok? Os versículos do 12 ao 14, eles vão mostrar que não houve nenhuma variação do procedimento geral para a oferta do holocausto, ou seja, não teve nenhuma variação para a oferta do holocausto. Assim, o registro da execução aqui desse sacrifício, ele aparece menos detalhado do que nas regras que o estabelecem. Tá? Desde Levítico 1 lá, do versículo 10 a 13, fala muito sobre isso. O próprio Arão, ele sacrifica o animal, visto que esta era uma oferta beneficiando a si próprio e não ao povo. Olha o que diz no versículo 12. E disse Arão, traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, apresente ao Senhor. Depois diga aos israelitas, tragam um bode pela oferta do pecado, um bezerro e um cordeiro. E aí no versículo 6 vai dizer, foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Venham até o altar, Moisés falando ao Arão, versículo 7, venham até o altar e ofereça seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. E faça propiciação por você mesmo e pelo povo. E ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Então Arão, ele faz ali o próprio sacrifício, ele sacrifica e ele já aproveita também, ora pelo povo, pede perdão pelo povo. O sumo sacerdote aqui ele tem um papel extremamente de intercessor, ele intercede pelo pecado do povo o tempo inteiro. O bode, aqui no contexto da expiação do pecado, ele fazia uma alusão ao dia da expiação. Nós vamos estudar isso aqui em Levítico capítulo 16. O dia da expiação, ou seja, o dia do perdão do pecado ali é o que acontecia. Porque a oferta normal pelo pecado de toda a congregação, ela exigia um novilho e não um bode. Tá? É o que diz aqui nos versículos 15 ao 17. Então, nós vimos aqui grandes princípios. Do versículos 18 ao 21, por exemplo, o sacrifício pacífico pelo povo conclui as 4 ofertas. Ou seja, Arão ele sacrificou um novilho, um bezerro, um carneiro por si próprio. Pelo povo, ou seja, o quarto motivo aqui foi pelo povo, ele ofertou um bode, um bezerro, um cordeiro, um boi e um carneiro e a oferta de manjares. Então, em seu primeiro dia como sumo sacerdote divino, em seu primeiro dia de atuação ali já no exercício da sua função, do seu propósito, ali, do seu chamado, Arão ele ofertou todos os sacrifícios exceto um. O fato de Deus ter mandado fogo para consumir essas ofertas indica que a aceitação de todos os sacrifícios que ele ordenou aconteceu. Tá? O fato de Deus ele ter mandado fogo nos demonstra aqui que Deus aceitou esse sacrifício. Diz aqui, ó, os últimos versículos diz aqui o seguinte. Versículo 22. Levítico 9, 22.
Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e se prostrou em rosto em terra. Ou seja, quando o povo vê ali que Deus aceitou a sua oferta, quando o povo vê que Deus os aceitou, os perdoou, eles ficaram em grande alegria. Essa aqui é a primeira das 5 vezes no Antigo Testamento que registra o fogo do Senhor como um sinal de que o sacrifício foi aceito. Nós vamos ver aí por mais 4 vezes em algumas outras leituras, em alguns outros próximos livros, em outros episódios, o fogo do Senhor descendo como uma oferta de aceitação de sacrifícios. Os sacrifícios eles foram consumidos pelo fogo não pelo fogo ali que Arão ele acendeu ou manteve, mas sim pelo fogo que saiu de dentro do Senhor. É o que diz a palavra. O Senhor se agradou de tal forma que ele veio como fogo para consumir aquele sacrifício. No Novo Testamento, o fogo vindo do Senhor, por exemplo, ele simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos lá em Pentecostes. Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 2, ou seja, essa chama, ela indicava, como as anteriores também, que a aprovação de Deus acerca da adoração, acerca ali da adoração e da congregação de seu povo, ou seja, do seu compromisso de habitar no meio dele. Os israelitas entenderam que o fogo de Deus sobre o altar significava a sua presença entre eles, a aceitação de seus sacrifícios indicava o seu próprio acolhimento. E assim então eles poderiam receber a presença divina entre eles com alegria, com satisfação e não com medo. Tá? Dessa forma também acontecem nos dias de hoje. A culpa que faz com que algumas pessoas, eu já disse isso aqui, a culpa faz com que algumas pessoas elas se apavorem com a presença de Deus. O perdão de Deus vem aqui simbolizar esse fogo, consumir o nosso pecado. O perdão de Deus mediante aqui os nossos sacrifícios, mediante ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele permite que os cristãos, que eu e que você façam residência na presença do Senhor, ou seja, que nós possamos habitar na presença do Senhor sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de culpa. O padrão aqui do sacrifício dos israelitas aqui estabeleceu um modelo de aproximação de Deus nos dias atuais. Tá? O pecado ele deve ser confessado, depois o indivíduo deve se arrepender e deve fazer expiação por ele. Tá? Quando o Senhor ele aceita o sacrifício, ele também aceitou aquele que oferece em sua presença. Como eu disse aqui, existe um princípio. Primeiro nós confessamos o pecado, depois nós nos arrependemos. E aí nós vamos nós vamos expulsar esse pecado da nossa vida através da reconciliação com Deus. Não existe outra maneira, essa é a maneira que o Senhor escolheu para trazer redenção sobre as nossas vidas. Amém? Então nós vamos entrar agora no último capítulo da nossa leitura de hoje, dos nossos estudos de hoje. Vamos entrar em Levítico capítulo 10 e nós vamos falar aqui, nós vamos falar menos um pouquinho de lei, nós vamos trazer um fato histórico. Sei que talvez você já estivesse aí cansado de tanta lei, de tantas ordenanças, mas agora nós vamos a um fato histórico. Nós vamos falar aqui da morte de Nadab e de Abiú. Nós vamos falar da morte dos 2 filhos de Arão. E quem eram Nadab e Abiú? Eles eram os filhos mais velhos de Arão. Eles faziam parte também dessa liderança ali do povo, da liderança ali dos sacerdotes. Eles estavam ali já sendo preparados e exercendo também funções sacerdotais. Vale lembrar, começou então o chamado desses sacerdotes. Deus estava falando ali nos outros capítulos anteriores, trazendo ali instruções. Nós estávamos estudando o que Deus deu a Moisés. A partir do momento que Deus dá essas ordens a Arão, e que começa o chamado deles, agora eles vão ser cobrados dos seus erros. O que acontece? Nadab, quem era Nadab? Quem era Abiú? Os filhos mais velhos de Arão. Primeiro, eles acompanhavam Moisés.
Tá? Eles estavam junto com Arão e os 70 líderes na subida do monte Sinai e viram a Deus. Nós estudamos isso lá em Êxodo capítulo 24, dos versículos 1 ao 9, também fazendo ali menção no versículo 11, ou seja, eles estavam junto de toda aquela liderança que Deus separou, que o próprio sogro de Moisés foi um instrumento ali para ele, para abençoá-lo com essa direção de dividir e preparar líderes para o povo. Os irmãos também participaram, ou seja, em companhia do pai, dos primeiros sacrifícios registrados no capítulo 9 do livro de Levítico, ou seja, eles já estavam ali exercendo todo o serviço sacerdotal. Eles faziam parte de tudo isso, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham dimensão do que era o propósito e do que era também o chamado deles. Tá? Eles não eram pessoas leigas, pessoas inocentes ali que foram pegas de surpresa. Até então, eles obedeceram a Deus e ele aceitou tudo o que tinha sido feito por eles naquele dia. Agora, posteriormente a esse dia, Nadab e Abiú, eles desonraram a santidade de Deus de alguma forma que o autor de Levítico aqui ele não explica em detalhes o que realmente eles fizeram. Tá? Ele não vai nos dar detalhes muito específicos do que eles fizeram. O que nós sabemos é que eles violaram a santidade do Senhor, que eles violaram os conceitos, os preceitos ali que Deus já tinha estabelecido e que eles pagaram com a sua morte. Eles apenas dizem aqui, o que vai nos dizer aqui nesse texto, é que os dois levaram fogo estranho perante a face do Senhor. O que é esse fogo estranho, hein? Muitas vezes você já deve ter ouvido aí alguém falar a respeito de fogo estranho. Fogo estranho é tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Nós vimos que pessoas, existem manifestações aí, até mesmo de sobrenaturalidade, mas que não remete ao Senhor. Vou te lembrar aqui algo rápido. Quando Moisés vai à frente vai junto com Arão ali à frente do faraó, e eles começam a manifestar as pragas que vêm do Senhor sobre o povo no Egito, o próprio faraó traz ali feiticeiros, traz adivinhadores, para que também combatam isso. E muitas pragas, ou seja, as primeiras pragas, eles conseguiram reproduzir o mesmo que o Senhor estava usando Moisés e Arão para fazer. Nós podemos usar isso aqui como um exemplo de fogo estranho. Nos nossos dias atuais, pessoas que querem manifestar dons, que querem manifestar talentos, que querem manifestar a presença de Deus, ou seja, a Bíblia fala muito a respeito de falsos profetas, falsos pastores, falsas pessoas que levam o evangelho, ou seja, quantas pessoas têm aqui charlatões, pessoas aí que usam de uma manifestação de dons e até mesmo de espiritualidade ali para poder trazer engano e enganar pessoas. O famoso fogo estranho. Olha o que vai acontecer na história dele. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. O fogo que saía diante do Senhor era uma forma de punição. O fogo que saía da presença do Senhor era uma forma de punição. O que é uma bênção quando se trata do resultado de atitudes fiéis, pode se tornar, pode ser provocado pela desobediência, pode se tornar mortal quando é feito pela desobediência. Esse fogo então ele consumiu Nadab e Abiú, ele acabou os matando. Ou seja, quando uma bênção, ela se trata aqui de um resultado de atitudes boas, de atitudes fiéis, o contrário disso, ou seja, a desobediência, o pecado, ou seja, transgredir as leis do Senhor, ele pode se tornar motivo de morte. Tome cuidado, tá? Nós precisamos entender os conceitos aqui, nós precisamos entender os princípios. Vai dizer aqui que Moisés ele falou a Arão, versículo 3, foi isso que o Senhor disse, aos que se aproximarem de mim, santo me mostrarei, à vista de todo um povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio, ele estava vendo um luto tremendo, cara, os dois filhos mais velhos dele morreu, ele não estava entendendo nada. Moisés ele chama então Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, ele disse, venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Você imagina o luto que estava acontecendo. As pessoas talvez não estivessem entendendo o porquê que eles morreram. O que aconteceu, cara? O que aconteceu?
Imagina o luto aqui, dois caras que eram parte da liderança do povo, por de alguma forma fazer algo que o Senhor não o pediu. Versículo 1 diz, cara, trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Talvez eles tivessem entrado na presença do Senhor, provavelmente eles tivessem entrado no ambiente onde ficava ali, onde só teria acesso o sumo sacerdote. Talvez eles tivessem, sei lá, entrado na presença da própria arca do Senhor, onde eles não tinham autorização, levando incenso, levando fogo que não era permitido, que não tinha autorização do Senhor, e por isso eles morreram. Olha o que acontece, Moisés no versículo 6, olha o que acontece, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes. Esses aqui eram os sinais comuns do luto. Olha o que disse, Moisés vai falar a Arão e aos seus filhos, não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aquele que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. O Senhor ele falou a Arão, esta é a única vez aqui em Levítico que Deus vai falar com Arão, nós vamos ver aqui no versículo 8. Agora, antes dele falar, eles não puderam viver o luto. Arão não viveu o luto do próprio filho, dos próprios filhos. Por quê? Eles pagaram pelo preço de um erro que eles mesmos cometeram. Talvez, aos olhos do Senhor, cometer esse erro, entrar nesse luto aqui, seria até mesmo um descaso com o próprio Senhor. Quando Jesus ali, há uma passagem onde a mãe de Jesus chega até ele com seus irmãos, e ela pergunta algo ali para ele, faz uma espécie de cobrança, talvez tentasse ele dar um puxão de orelha nele. Talvez porque ele tivesse muito tempo fora, já não tivesse muitas notícias a respeito dele. E ele responde, o que eu tenho contigo, mulher? Esses aqui são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esse princípio ele é muito estabelecido aqui, por quê? Não interessa mais se você é meu filho, se você, o que é para você. O Senhor está trazendo a direção de que o que importa agora é que vocês vivem para mim, o que vocês vivem comigo, tá? Então não adianta pensar o que vocês fizeram. Versículo 9 ao 11, quando Deus ele chama aqui Arão, e essa daqui é a única vez que nós vamos aqui, vem Levítico, Deus falando com Arão sozinho, ele diz o seguinte, você e nem os seus filhos devem beber vinho ou outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Isso aqui é um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Então, o autor aqui, ele não disse a embriaguez, ele contribuiu para o pecado desses irmãos. Mas ele nos dá a entender de que provavelmente, além deles entrarem em um lugar sem a presença, sem a autorização do Senhor, fazendo algo que não tinha sido pedido, provavelmente eles tivessem cometido esse erro. E talvez por isso o Senhor estivesse trazendo, mais uma vez, direções acerca disso. Porque provavelmente esses irmãos estavam ali alterados, e aí eles entraram num lugar, desobedeceram completamente o que tinham que fazer. Olha os princípios aqui. Esse fator, ele certamente ele influiria em outros casos, se os sacerdotes bebessem enquanto executassem ali os seus deveres, coisa que atrairia sobre eles a mesma punição que foi ali afligida ali sobre Nadab, sobre Abiú. Exercer o ministério perante o altar e ensinar aos israelitas todos os decretos exigiam um pensamento claro e a memória perfeita. Coisa que o álcool ele podia de alguma forma prejudicar o exercício dos sacerdotes. Eu posso dizer porque eu já passei por maus bocados na mão disso, na mão do álcool, na mão de coisas que alteravam a minha condição de pensamentos, enfim. Tudo isso, tudo que é ilícito, cara, como isso altera a nossa mente, isso aqui, o Senhor traz uma definição sobre isso. Eles são separados, nós somos separados, a santidade, não há como nos misturar com isso. Você pode até pensar que, mas uma dose, mas pouquinha coisa, não vai misturar. Cara, o Senhor ele pede separação total. Se Deus tem um propósito para você, se Deus está te chamando, Deus não está te chamando para viver meia vida, Deus não te dá meio milagre.
Deus não te dá meia provisão, então também não dê meia santidade ao Senhor. Fazer diferença entre o santo e o profano, é o que ele diz aqui no versículo 10. Essa distinção aqui, ela foi objeto das instruções anteriores a respeito dos sacrifícios e de seu implemento inicial. Nesse sentido aqui, o que é imundo e o que é limpo, eles são apresentados e ensinados nas próximas instruções também a respeito de animais, a respeito de doenças, fluidos corporais, enfim, tudo isso vai fazer menção nos próximos capítulos, tá? No Antigo Testamento é que os sacerdotes eles eram os principais responsáveis por ensinar o povo, eles tinham ali essa missão, os pais depois iam ensinando seus filhos, ia se passando, tá? Nós vamos ver aqui o capítulo vai terminando, o versículo 16 diz que Moisés então era a pessoa responsável por cuidar para que o pecado de Nadab e Abiú não fizesse com que outras punições recaíssem sobre Israel. No entanto, aqui quando o profeta ele buscou o bode da expiação, esse aqui já estava sendo queimado por Eleazar e Itamar. Ou seja, Moisés ele foi fazer o sacrifício pela expiação de tudo que aconteceu. E quando ele chegou, ele viu que pessoas já tinham se intrometido, já tinham feito de novo tudo errado, já estava dando tudo errado. Pessoas se anteciparam. Nós vimos aqui esse princípio, pessoas que se anteciparam ao tempo. Eles mesmo vendo que Deus ali já tinha punido outras pessoas, eles começaram a errar de novo. Nós vimos isso acontecendo lá na história de Saul, nós vamos entrar aqui lá na frente, talvez seja um marco, pessoas vão lembrar muito dessa história, mas olha o que está acontecendo aqui na história de Nadab e Abiú. Olha aqui o que está acontecendo, pessoas que morreram, sacerdotes que morreram por agir errado, e aí quando vai ser consertado, pessoas vão colocando um erro acima do outro. Então, a carne pela oferta do pecado, se não fosse consumida ali, se não fosse pelo próprio sacerdote ou por todo o povo, ela não deveria ser completamente queimada. Apenas a gordura que tinha que ser consumida pelo fogo. Não dava para jogar toda a carne. Não era assim que se fazia o sacrifício, era a parte nobre, era só as primícias que iam ao Senhor. Eles estavam fazendo tudo errado, eles se intrometeram, meteram os pés pelas mãos, enfim. Moisés ele fica indignado, ele fica irado com isso, muita coisa já tinha dado errado, os cultos de adoração estavam sendo conduzidos de maneira inadequada, o que mais Deus poderia fazer por causa desse erro? Esse era o pensamento. Versículo 19, no versículo 19 então, Moisés ele fala com Eleazar e Itamar, talvez por respeito aqui ao seu irmão mais velho, né? Talvez por respeito a Arão, uma vez que esse também ele deveria ter comido a carne ali pela oferta do pecado. Então, Arão ele responde, nós estamos terminando aqui, Arão ele respondeu assumindo a responsabilidade por sua família, como era o costume naquela sociedade patriarcal, os patriarcas assumirem a culpa pela sua família, ou seja, se talvez acontecer algo errado foi porque eu talvez não instruí eles da maneira correta, caia sobre mim a culpa, não sobre ele, perdoa, esse foi o papel ali de intercessão. Aí quando ele diz essas coisas, então, Arão estava se referindo às mortes de seus 2 filhos mais velhos. Ele não comeu a oferta pela expiação do pecado, porque ele temia as coisas que Deus podia fazer. O irmão de Moisés, ele não estava sendo rebelde, nós precisamos entender isso aqui. Ele não estava sendo rebelde como foram os seus filhos ali, no caso da queima do incenso. É outro princípio, ele não estava sendo rebelde. Arão, ele estava usando o argumento de que em circunstâncias como a que ele enfrentou naquele dia, Deus preferia que o sacerdote errasse por precaução do que por presunção. Tá? Deus, o pecado é o pecado, o erro é o erro, mas ali existia uma justificativa. Tá? Existiu ali um momento de entendimento. Então ele errou, ele nos fez entender que ele era preferível que ele fizesse aquilo por precaução do que por presunção. Tá? A resposta de Arão a Moisés mostra que a interpretação da lei ela não tinha apenas um lado. Tá? Ela não tinha apenas um lado. Moisés então ele ouviu isso e isso foi aceito aos seus olhos. A revolta nasce de um coração que ela não está corretamente direcionado a Deus. A revolta nasce de um coração que não está em sujeição ao Senhor. A revolta ela é princípio de uma desobediência e nós sabemos que os princípios de desobediência e revolta não condizem com Deus e sim com Satanás e sim com o reino das trevas. Tá? Moisés ele reconhece a falha de Arão, que essa falha ela não foi uma rebeldia, ele reconhece que o seu argumento tinha consistência e Arão ele foi perdoado.
Tá? Então aqui, mediante tudo isso, toda essa situação, esse perdão vem e a primeira crise da instituição da adoração de Israel tinha passado. Olha o que diz aqui, como no versículo 18, como no sangue do animal não foi levado dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido no lugar santo, conforme eu ordenei. Aí Arão lhe responde, hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mesmo assim, coisas como essas aconteceram comigo. Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Quando Moisés ouviu isso, ficou satisfeito. Então, nós entendemos aqui que não foi um princípio de revolta, não foi um princípio de maldade, pelo contrário, foi um princípio aqui de prevenção, de precaução. Arão mostrou essas justificativas e foi aceito aí diante de Moisés, foi aceito diante de Deus. O perdão veio sobre aquela congregação e a primeira grande crise aqui na instituição da igreja, da primeira igreja ali, né, do tabernáculo de Moisés, a primeira crise nessa instituição de adoração de Israel, ela tinha sido contornada, ela tinha sido passada. Crises vêm, crises virão, Deus está aqui para nos conduzir em adoração e para que nós possamos romper e viver algo novo. Algo precioso da parte de Deus, algo que nos remeta a uma perfeita comunhão com Deus. O pecado ele existe, o pecado ele está aí, ele bate a porta, ele quer nos corromper, mas assim como o Senhor nos chamou à santidade, o Senhor também nos dá condições de viver isso de uma maneira perfeita, ok? Chegamos ao final desse dia, mais um dia aí dos nossos estudos, chegamos ao final de mais um mês, glória a Deus por isso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí a sua caminhada, amanhã vamos iniciar um novo mês, iniciar fevereiro, espero que você venha comigo nesse propósito, vamos continuar estudando a palavra, continuar buscando em Deus o que Ele tem para direcionar a nossa vida e esse ano aí, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, fiquem com o amor de Cristo. Amanhã tem mais vídeo, Deus abençoe. Um abraço.